Olá pessoal, retornando com vocês aqui nos esses vídeos. Não são videoaulas, mas com algumas questões que me afligem um pouco. Eu resolvi hoje falar um pouquinho sobre o artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil, que vigorou agora em 2016, dada a especial importância que ele assume nesse momento de um processo sincrético, de um processo democrático, onde as partes podem se ajustar não só quanto à matéria de mérito que está em debate, mas quanto ao processo propriamente dito, quanto ao procedimento. Deixo aqui a definição de processo e procedimento para outra hora nós nos divertirmos com essa questão eminentemente científica e acadêmica. Mas as partes podem convencionar questões de ordem processualística. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu tenho me preocupado muito com essa questão ultimamente e quero expor aqui um pouco da minha opinião para vocês acerca desse importantíssimo tema. Vamos lá. O que diz o artigo 190? Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento, a palavra aqui foi procedimento, para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Aqui está processuais, não procedimentais. Antes ou durante o processo. Eu preferi o processo que é procedimento, tendo que o legislador ele faz uma confusão entre o que é processo e o que é procedimento. Ou nós haveríamos de definir que é a mesma coisa, né? E nessas horas os grandes processualistas sofrem um infarto. Processo é uma coisa, procedimento é outra. Ou nós temos que reescrever esses dois vernáculos, processo e procedimento, de uma forma correta, a iniciar pelo título daquele texto que recebe o nome de processo civil, esse código de procedimentos da ordem dos direitos civis. Mas isso é outra coisa. Vamos voltar ao 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, são aqueles direitos que as partes podem abrir mão, são disponíveis, são direitos que comportam você ou renunciá-los, renunciar em parte, abrir mão de um valor ou outro, de um pedido ou outro. Então, são direitos que, de início, não precisariam estar no Poder Judiciário. São direitos que poderiam muito bem ser resolvidos amigavelmente aqui no mundo dos acontecimentos. Entretanto, as partes, indo ao Poder Judiciário, poderão fazer uso do 190. Cuidado! Há a autocomposição, existe a autocomposição em direito de família. E aqui ficará uma posição um pouco controvertida, mas nós vamos tentar sustentar. Porque as partes
no direito de família promovem autocomposições. Existem direitos no direito de família, no grande gênero do direito de família, que são renunciáveis, que são disponíveis, ou disponíveis em parte. Ora, o uso do nome da mulher, o quanto tocar-lhe-á as partes, não tocar-lhe-á a mulher ou o homem, tocará as partes a título de patrimônio. Os alimentos da mulher ou do homem, se ele tiver que receber alimentos, são renunciáveis. Não são renunciáveis os do menor, mas os alimentos do menor são passíveis de autocomposição. É o que as câmaras de mediação de família têm se esforçado ao máximo por fazer. Então, direitos que admitem autocomposição é lícito às partes plenamente capazes. Vão me encontrar argumentar dizendo o seguinte: mas na ação de alimentos a parte é o menor. E ele não é plenamente capaz. Então, os alimentos do menor, direcionados ao menor, não comportam as disposições do 190. Muito bem, mas tudo mais comporta. Tudo mais comporta. As visitas é muito perigoso, porque acho que visita é um direito do pai e da mãe visitar os filhos. Não, é um direito da criança ter o pai e a mãe regularmente. Aquele que não possui a guarda, a criança tem o direito de estar com ele regularmente. Ainda assim, é um tipo de direito que comporta a autocomposição. A parte não é plenamente capaz. Então, para as visitas aos menores, que é direito do menor, e os alimentos direcionados ao menor, realmente aplicar o 190 é muita forçação de barra. Como diria o ministro STF, Aires Brito, ministro poeta, deve-se dar um triplo mortal carpado na interpretação jurídica para admitir. Mas vejamos bem, geralmente as ações de alimentos e de visitas não vêm sozinhas. Elas estão embutidas numa ação de divórcio, onde o direito admite a autocomposição. Eu penso que por arrastamento as visitas e os alimentos, naquilo que não prejudicar as partes, principalmente quanto aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, relativamente só e tão somente guarda e alimentos, poderá sim fazer uso do artigo 190. E por arrastamento, por reflexo, esses ajustes que trata o 190 e seu parágrafo 191, calendário, podem ser utilizados tanto para os alimentos quanto para a guarda, as visitas. Ora, naquilo que não atentar os ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Ok?
Eles as partes capazes de estipular mudanças no procedimento. Acho que aqui a palavra procedimento comportou bem. Né? O modus operandi do processo. O que se dará no processo? Para dar uma agulhada aqui no professor Rosemiro Pereira Leal, que tem horror às metáforas, com toda justeza, né? Perguntando certa vez o que era processo e procedimento, alguém disse: é um trenzinho que vai passando em estações, não pode voltar atrás para dizer que processo é procedimento em sucessão de preclusões. Isso é um perigo. Mas o procedimento, aqui eu acho que a palavra, o modus operandi, modus procedendi, que vai se dar naquela pretensão resistida. Entendido o processo como pretensão resistida ou entendido o processo como sucessão de preclusões. Não há problema. Esse procedimento, nós vamos criar o nosso próprio Código de Procedimento Civil para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus dons, poderes, sobre são exemplificativos. Isso aqui não é números clausos. Então, isso aqui é meramente exemplificativo, clausos. Ora, vejam, senhores, uma ligeira proposta. Esses hiper escritórios de advocacia podem muito bem elaborar conjuntamente os seus códigos de procedimento em jurisdição. Como vamos proceder quando estivermos em jurisdição? Eles elaboram seus códigos e firmam o seguinte: toda vez que formos partes, autor ou réu, se estivermos dentro do procedimento, somente nós, regerão as seguintes disposições. E vão convencionar sobre os ônus, sobre os poderes, faculdades e deveres, até mesmo antes do processo, ou seja, antes de estar em litígio, os escritórios podem fazer isso. No interior ainda é mais fácil. Tem um advogado com outro, só olha, toda vez que nós tivermos um procedimento, nós estivermos em procedimento, vamos atuar dessa forma. Sim, isso. Não há problema algum. Agora, há causas que têm especificidades. Nós temos aqui da avaria grossa, que é um procedimento complexo, a busca e apreensão de aeronaves no Código Aeronáutico, que é toda variada, as ações muito específicas, por exemplo, demanda entre atiradores desportistas para tratar de armas de fogo que tem regência pelo regulamento 105 do Ministério do Exército, tem especificidades. As tratativas com o curador de museu e obras de artes são especificidades que devem se atentar a elas. Dessa forma, o procedimento pode ser ajustado sobre os ônus, provar ou não que fez o teste fire, teste fogo, teste fire na arma para sua aquisição, que observou a autenticidade ou não das obras de arte, que se fez todo o procedimento anterior administrativo da ribada para o caso da avaria grossa. Então,
esses ônus podem ser imputados. Eu estou colocando esses procedimentos mais complexos, mas os mais simples também, na compra e venda. Isso pode ser feito nos contratos de locação. De quem é o ônus de provar a estrutura do imóvel, estrutura de sustentação mesmo, as paredes suportam o que deve suportar. Os poderes, as faculdades, o que é dever e o que é devido e o que é facultativo no procedimento em juízo, em jurisdição. E o que me chama muito mais atenção ainda nesse artigo é essa partícula aqui, ó, antes ou durante o processo. Isso é muito importante. Antes do processo. Então, os nossos contratos de compra e venda, por exemplo, para ir para um exemplo mais simples, vou falar aqui de arribada, forçada, de compra e venda de armas de fogo, etc., que são devido à tratativa com elementos químicos, a indústria têxtil, química e por aí afora. Contratinho de compra e venda básico do imóvel. Cláusula primeira, do objeto, o imóvel tal, da rua tal, quadra tal. Cláusula segunda, do valor. Cláusula terceira, do pagamento. Cláusula quarta, das condições do imóvel ou do lote. Cláusula tal, da convenção procedimental, do acordo, a cláusula de acordo procedimental. Ele escreve que o ônus da prova será de uma parte ou de outra, autor ou réu, ou nominar a parte, será do adquirente ou do vendedor, ou daquele que impetrar a ação, ou que tiver que respondê-la. Nessa cláusula podem-se colocar os prazos. O prazo para agravar, para as respostas, as vistas que eventualmente o magistrado tiver que dar às partes. Até mesmo, salvo engano, o professor Gerli Nunes, numa de suas magistrais palestras, abre mão de recursos. Até mesmo abrir mão de recursos. Informar aqui que é necessário ter na petição inicial a audiência de mediação. Você pode colocar aqui que será, veja minha ousadia, pressuposto para estar em juízo, em procedimento, ata de mediação extrajudicial. Quais são os seus pressupostos da causa? Capacidade, legitimidade, interesse, uma ata medianeira, de audiência medianeira feita extrajudicialmente. Isso invalidará seu processo futuramente, porque você mudou o procedimento. Isso tudo constando num simplório contrato de compra e venda. Então, é essa a minha maior esperança, que o artigo 190 venha tornar mais ainda democrático o procedimento. Ok? Mas vamos seguir aqui. O parágrafo único. De ofício a requerimento, o juiz controlará a atividade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou
ou em que alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Esse parágrafo único é importantíssimo. O juiz não vai deferir ou indeferir esse ajustamento do 190. Ele vai controlar as convenções. E só vai recusar somente, só e tão somente, nas situações que estão mencionadas aqui. Somente nessas. Noutra fundamentação, o juiz não pode recusar a aplicação. Então, a primeira observação, ele controla só a validade das convenções, porque as convenções estão feitas e são válidas, porque foram convencionadas. Impacta sunt servanda. Eu entendo que as condições de recusa de aplicação pelo magistrado aqui estão apertadas. Vejamos. Nulidade ou cláusula abusiva em contrato de adesão. Certo que sempre haverá nulidade aquelas que tire a paridade de armas. Nós precisamos, o procedimento é equidade. Procedimento é equidade. Então, tornou uma parte mais privilegiada do que a outra, não estamos num procedimento equânime. Então, caso crasso de nulidade. Inserção abusiva em contrato de adesão. Cuidado. Eu entendo que, havendo no contrato, mesmo que de adesão, assinatura especial, ou nos contratos via internet, um clique especial, com aquelas duas tarjinhas, né? Li e aceito os termos. Depois outra tarjinha, não aceito os termos. E a janela já abre, não aceito os termos. Para que você direcione o seu mouse ao li e aceito, para dizer que foi aceito. Aí não é um contrato de adesão que vulnerabiliza o consumidor, porque o consumidor foi chamado a atenção na internet por esse modo: duas janelas de escolha, li e aceito os termos, não li e não aceito os termos, ou li e não aceito os termos, lhe obrigando, e aí o assinalamento todo em branco, lhe obrigando a ir na janela, li e aceita os termos. O consumidor não é tão imbecil, ele vai ler. Ah, mas ninguém lê. Que dó. Foi oportunizada a leitura. Isso tem que ficar muito cuidadoso, porque às vezes trata o consumidor como um mentecapto, que ele não é. Trata-se o consumidor como um hipossuficiente mental, que ele não é. Vamos tomar cuidado com as tratativas ao consumidor. Inserção abusiva do contrato, ou em que alguma parte se encontre manifesta situação de vulnerabilidade. Ora, são aqueles contratos que são feitos e a pessoa está ali num momento de desespero, num momento de pânico, e ela assina o contrato ali, mesmo lendo, mesmo tendo de início uma ligeira noção do que se trata, dos termos do contrato, está vendendo a casa barata porque o filho está sequestrado. O clássico exemplo. Então, o que eu chamo a atenção é o contrato de adesão. Pode se inserir, sim, a meu juízo. O consumidor não tem essa vulnerabilidade
que o leva à condição de quase que um débil. Tem que tomar muito cuidado a esse respeito. Havendo nos contratos virtuais chamativa especial ou nos contratos reais, aquele que a pessoa firma assinatura de próprio punho, uma assinatura na cláusula, ele vai assinar ao final do contrato e assinará sob a cláusula, especificamente entre a cláusula 8ª e a 9ª. A cláusula 8ª trata do artigo 190. Então, antes da cláusula 9ª, uma assinatura especialmente para aquela cláusula. Não é uma abusividade no contrato de adesão. Ele vai assinar se quiser. Ah, mas ele é obrigado. Não é obrigado. Basta não assinar. Ah, mas se ele não assinar, ele não compra o produto. Compra em outra loja. Até parece que o Brasil só tem um hipermercado. Compre noutra. Ah, mas se ele for comprar na outra, vai sair mais caro. É o preço que ele paga por ter um contrato de adesão que lhe agrade. Eu mesmo já fui contratar e disse, não, eu não concordo com esse contrato, essa cláusula. Eu quero que retire essa cláusula e reescreva dessa forma. Ah, nós não fazemos assim. Passar bem, estou indo embora. Ah, mas nós queremos vender para o senhor. Só me venderá dessa forma. Alteraram o contrato. E eu fiz a aquisição com a cláusula nos termos que eu queria. As pessoas não são tão bobas. Não vamos subestimar a inteligência do brasileiro, não. É muito ruim dizer que o brasileiro é vulnerável simplesmente porque ele está ele está numa condição de consumidor. Chega a ser depreciativo. Prossigamos. O artigo 191, que maravilha. Sincretismo processual, processo democrático, consubstancio nesse 190 e no 191. O calendário. Ao final vou fazer uma proposta de calendário, processo com 6 meses, da inicial à sentença. 6 meses. Há, de comum acordo, o juiz e as partes. As partes podem ter seu próprio calendário. O juiz está aqui, o juiz tem agenda de audiências. Eu não posso falar assim, a audiência vai ser no mês tal. O juiz não tem mais janela ali na sua agenda para colocar audiência naquela data. Ele pode. Então o juiz está aqui para essa conta. Agora, data para contestar, data para fazer alegações, especificação de provas, recorrer, apresentar quesitos, etc. Isso as partes podem fazer, o juiz não interfere. Isso não depende do magistrado. O juiz está aqui porque ele tem uma pauta de audiências, que é dele, e ele tem uma pauta de sentenças, de processos conclusos, que é dele. Isso tem que ter um acordo com ele também. Para a prática dos atos processuais, ainda bem que não escreveu atos do processo, né? Dos atos processuais, quando for o caso. Olha a vinculação. Vincula as partes do juiz e os prazos nele previstos somente poderão ser modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Ora, então há uma vinculação. Alguém me diz, mas lá no fórum a gente tem a gavetinha lá, né? Prazos do dia tal, prazos do dia tal, vai colocar prazo do Dr. Ronaldo, prazo do Dr. José, prazos do Dr. João. Porque, como prefere dizer, é o processo civil do Ronaldo, o processo civil do João. O Ronaldo divulgando com o José o procedimento de uma forma, o Ronaldo divulgando com o João o procedimento da forma. Agora, isso é administração forense. Que dê jeito com isso. Então, há uma vinculação.
E finalizando, o 191, parágrafo 2º, dispensa a intimação. É fantástico. Você já está na agenda. Para que aguardar intimar? Certo, com o processo judicial eletrônico, as intimações são quase que automáticas, mas há necessidade de você entrar no sistema. De repente você para de entrar no sistema, a intimação não cai. Então, tomar cuidado com essas questões. Eu acho fantástico a dispensa de intimação para esses atos. Vejo uma proposta bobinha. Está faltando muita coisa aqui, mas eu estou tratando nessa proposta minha aqui de um procedimento bem simplório. Citação. Citou 15 dias para contestar, 10 para impugnar, 20 produção de provas, e aí perícias, saneamento, perícias, audiências, alegações finais, sentença. Ouvinte, veja bem, 175 dias o processo termina. 6 meses para findar um procedimento. É possível, se isso aqui tudo tiver agendado o dia certo. E não me venha com essa, porque agendou para um dia, aí eu vou cumprir o prazo lá do Código de Processo mais 15 dias. Não, é aquele dia, data final. E vejam aí, senhores, que maravilha. Um procedimento mais simplório, em 175 dias, ele é encerrado. Faltando, pode dizer, faltou isso, faltou aquilo outro aí, mas isso aqui é o processo mais simplóriozinho. Com 180 dias ele acaba. Alonga mais as fases procedimentais, e problematiza mais um pouco. O processo termina em 1 ano. Onde é que nós vimos isso no Brasil? E vincula o juiz. Professor, nós queremos audiência, hoje é agosto, nós queremos audiência em outubro. Não, em outubro não tem data. Qual a 1ª de novembro, então? Qual a primeira data do mês de novembro? Vamos colocar lá. Nós queremos audiência na parte da manhã. Eu não faço audiência na parte da manhã. Mas, então, faça justificadamente. Somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Justifique porque o senhor é um juiz que não trabalha. Por que o senhor é um juiz que não chega no horário, no fórum, para fazer a nossa audiência? Justifique isso, para que haja a modificação, então. Tá ok? Para nós mudarmos o pensamento do procedimento no Brasil. Posso ter dito alguma coisa que assustou você que está me ouvindo, mas estas são as minhas mais sinceras opiniões, é o meu mais sincero modo de ver o artigo 190 e o 191, inclusive naquilo que diz respeito à sua aplicação ao direito de família. Porque se as disposições do 190 a 191 não afetarem o direito indisponível da criança, do menor, afetarem só e tão somente a processualística, para que a ação de alimentos ou divórcio dure 180 dias, que é possível, mesmo em litígio, isso não afetando os direitos do menor. Pode sim, em direito de família, com alimentos, com visitações, disputa de guarda, ser aplicado sim
o artigo 190, quando as disposições referirem-se exclusivamente ao procedimento e não afetarem o mérito. Ok? Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, www, está passando embaixo, ronaldogalvão.com.br, ou por e-mail, ronaldo79171@gmail.com. Muito obrigado e até mais.